da glória. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém. Então fala para o irmão aí, o irmão fala para você. Tu és propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. Propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, abençoados. Propriedade exclusiva de Deus. Amém? Pode sentar. Sente aí. Então vamos abrir a Bíblia, meus amados irmãos, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante. E vamos para a 24ª mensagem sobre o Sermão do Monte. 24 cultos consecutivos sobre o Sermão do Monte. Que bênção, né? Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Então, o Senhor Jesus Cristo disse assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale à igreja, nos ensine coisas profundas de Deus acerca desta palavra aqui, tão mal compreendida, tão utilizada por falsos profetas para iludir o povo de Deus. E hoje nós vamos entender por quê. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, Senhor dos céus e da terra, Deus soberano, Deus sobre todos, autor e consumador da nossa fé. Aqui estamos nós, meu Deus, no teu santuário, nesse lugar bom, onde nós ouvimos a tua voz, onde nós somos ensinados pelo teu Espírito Santo, onde nós recebemos o alimento sólido que nos fortalece, que nos prepara para os grandes embates da vida, para as grandes batalhas que todos nós travamos ao longo da nossa existência. E hoje, meu Deus, nós queremos aprender um pouquinho mais da palavra, nós queremos crescer mais ainda no conhecimento do Senhor. Então fala à tua igreja, fala aos teus santos, fala aos teus pequeninos. Usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu e vocacionou como anjo da igreja. Que eu seja o instrumento teu, meu Senhor, para falar ao teu povo, porque a minha suficiência, ela vem de ti. Dá-me a capacidade de poder explanar a tua palavra com verdade, da maneira que te agrada, meu Deus, e que tudo seja para a honra e glória
do nome de Jesus, do nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, eu tenho dito sempre que Deus tem me dado oportunidade, que a igreja de Jesus Cristo, a igreja como corpo místico de Cristo, ela tem vivido tempos extremamente difíceis. Por quê? A exemplo do que acontecia naquela época, durante o ministério terreno de Jesus Cristo, quando os escribas e os fariseus deturpavam a palavra, iludiam as pessoas naquele tempo com seus falsos ensinamentos, e eram tempos também extremamente difíceis. Então, por que hoje também nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis? Porque nós temos visto acontecer hoje exatamente a mesma coisa que acontecia antes, só que, creio eu, de uma forma muito mais contundente hoje, muito mais forte nos dias de hoje. Os escribas e fariseus modernos, eles estão aí deturpando a palavra, iludindo o povo de Deus com falsos ensinamentos, como eles têm feito com esse texto aqui que o pastor abriu o sermão. Eles têm deturpado a palavra, têm iludido a pessoa. Você vê que eles utilizam esse texto para ensinar às pessoas que tudo que elas desejarem, tudo que elas quiserem, tudo que elas pedirem a Deus, Deus as concederá. Eles, olha, está aqui, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então tudo que você pedir a Deus, tudo que você necessitar para a tua vida, olha, é só você pedir que Deus vai te conceder. Ora, qual tem sido o resultado disto? O resultado, meu irmão, é que nós vemos aí fora o povo de Deus simplesmente se aproximando de Deus, apresentando a Deus os mais diversos pedidos, sabe? Vem um e pede uma casa, vem um pede cura, vem outro pede um emprego, vem outro pede para poder aumentar o salário, vem outro e pede para o marido que saiu de casa ser trazido de volta para casa, o outro vem e pede isso, o outro vem e pede aquilo, e todo mundo com a certeza absoluta de que Deus vai atender, de que Deus vai conceder aquilo que eles estão pedindo, aquilo que eles estão necessitados. Baseado em quê, pastor? Nesse ensinamento aqui. Olha, é só você pedir que Deus dá, é só você buscar, você acha, é só você bater que Deus abre, não tem problema nenhum. E aí é que começa o grande drama. As pessoas pedem os mais diversos pedidos, elas não são atendidas em todos os seus pedidos, e quando não são atendidas por Deus, elas caem no desespero, elas caem na depressão, e aí a vida das pessoas se torna um verdadeiro inferno. Isto é que é o grande drama. Por que se torna um grande inferno, pastor? Porque as pessoas começam a se sentirem frustradas, elas começam a achar que Deus não cumpre as promessas, que Deus não cumpre aquilo que está escrito na Bíblia, e isso faz com que a vida das pessoas fique terrivelmente infeliz, terrivelmente feliz. Então, nós precisamos evitar isso, meu irmão. Essa declaração aqui de Jesus não significa dizer que Deus esteja disposto a fazer por mim, ou a fazer por você, ou a fazer por todos nós, qualquer coisa que a gente peça. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Eu vou até dizer uma coisa para você, meu irmão. Olha, eu hoje dou graças a Deus por Deus não estar disposto a fazer qualquer coisa que eu venha lhe pedir. Dou graças a Deus por isso, e eu afirmo isto com base na minha experiência do passado, com base na minha experiência de vida, porque eu já fiz pedidos a Deus, que na época que eu fiz aqueles pedidos, eu acreditava piamente, eu tinha absoluta certeza que aquilo ali que eu estava pedindo era o melhor para a minha vida, que eu estava pedindo o melhor, que Deus tinha que atender. Então, eu pedi coisas para Deus que eu desejava, sabe, no mais profundo do meu coração. Era o maior desejo que eu tinha naquele momento, era o que eu pedia. Só que hoje, quando eu volto os meus olhos lá para o passado, né, para aquela época, eu fico profundamente grato a Deus por Deus não ter atendido esses pedidos.
Hoje eu digo, graças a Deus que Deus não me atendeu. Graças a Deus que Deus não respondeu às minhas orações. Que Deus não satisfez os desejos naquela época. De alguns pedidos que eu fiz, né? Por exemplo, eu vou dizer para os irmãos. Há muitos anos atrás, olha, eu orei muito a Deus para que eu nunca saísse da Seita Universal. Eu orava a Deus, Senhor, eu quero servir aqui até os últimos dias da minha vida. Senhor, eu quero que todos os meus filhos se tornem pastores aqui. Eu quero que eles sirvam, eu quero que eles dêem continuidade a esse trabalho. Eu quero que eles levem adiante esta obra. Olha, meu irmão, Deus fez justamente o contrário. Deus me tirou de lá, tirou também todos os meus filhos, tirou a minha família por inteiro. E naquela ocasião, eu não compreendia muito bem porque que Deus estava fazendo aquilo. Hoje, com o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, olha, eu entendo e eu agradeço profundamente a Deus por aquilo que Ele fez. Profundamente a Deus. Então, vamos ler outra vez os versículos 7 e 8. Acompanhe a leitura na tua Bíblia. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Agora vem a pergunta: por que razão, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo proferiu essas palavras aqui nessa altura do Sermão do Monte? Por que razão, nesse momento aqui, Ele profere essas palavras? A que é que Jesus estava se referindo ao dizer que nós devemos pedir, que nós devemos buscar e que nós devemos bater? Será que Jesus estava se referindo aqui a pedir bens materiais? Será que Ele estava se referindo aqui a você pedir a Deus uma casa própria, a você pedir a Deus um automóvel do ano, a você pedir a Deus um emprego, a você pedir a Deus a cura de uma família? Será que era isso que Ele estava se referindo? Claro, evidente que não. Por que não, pastor? Porque você lembra, pouco antes aqui, Jesus havia acabado de dizer que nós não devemos acumular tesouro sobre a terra. Lembra que Ele disse? Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus. Como é que Ele agora estaria falando isso? Você lembra que em seguida Jesus faz uma exortação aos discípulos e diz para eles não andarem ansiosos pela vida, quanto ao que haver de comer, ao que haver de beber, ao que haver de vestir. Você lembra que Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente chega aqui, no início do capítulo 7, você lembra que o Senhor iniciou o capítulo 7 condenando o julgamento hipócrita, que era o que os fariseus faziam. Ele disse que para que nós pudéssemos julgar alguém, nós teríamos que primeiro tirar a trave que está no nosso olho, para que pudéssemos enxergar o argueiro que está no olho do irmão. Porque quando você tira a trave que está no teu olho, quando você reconhece primeiro os teus erros, quando você conserta primeiro a tua vida, então você se torna uma pessoa humilde, você se torna uma pessoa compreensiva, uma pessoa generosa, uma pessoa compassiva. Então, tudo isto aqui mostra de uma maneira muito clara que Jesus está mostrando, meus amados irmãos, a necessidade que todos nós temos, todos nós filhos de Deus, de termos estas qualidades espirituais que Ele vinha explanando até agora. Ele mostra isso aqui. Agora eu pergunto para você: quem é que pode nos tornar pessoas assim como Ele diz? Quem é que pode nos tornar uma pessoa com visão espiritual? Quem é que pode nos tornar uma pessoa que seja perdoadora, que seja longânima, que tenha paciência para suportar ofensas? Quem é que pode nos tornar uma pessoa que não seja apegada aos bens materiais, que não seja apegada às riquezas, que não ande ansioso, que não ande inquieto com amanhã? Quem é que pode nos fazer pessoas assim? Quem é que pode tornar você uma pessoa bondosa?
uma pessoa compreensiva. Quem que pode tornar você uma pessoa justa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa humilde, uma pessoa generosa? Quem que pode tornar você assim? Só Deus. Só Deus pode fazer isso, irmão. Por isso que logo na sequência ele disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Veja que este mesmo conceito, esse mesmo ensinamento, esse mesmo princípio, Jesus já havia expressado no início das bem-aventuranças. Eu não sei se você se recorda, aqui no início, no capítulo 5, versículo 6, ele já tinha ensinado isso, só que agora ele volta ao assunto, né? Você sabe que a repetição é a mãe de saber, né? Então, veja só, Mateus capítulo 5, versículo 6, nós vimos isso aqui no início. Então ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, nós já vimos aqui na igreja que ter fome e sede de justiça é o desejo que a pessoa passa a ter de viver uma vida liberta do pecado, de viver a sua vida afastada daquilo que é profano, afastada daquilo que Deus abomina. É aquele desejo que todos nós temos que ter de estar bem com Deus, de viver uma vida santa aos olhos de Deus, de viver uma vida justa, de viver uma vida reta aos olhos daquele que vive e daquele que reina. Isto é o que significa ter fome e sede de justiça. Então, ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos por quem? Quem é que vai fartar essa fome? Quem é que vai satisfazer esse desejo que a pessoa passa a ter? De viver uma vida reta, de ser bondosa, de ser misericordiosa, de viver afastada do que é profano, né? De viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Quem é que vai fartar esse nosso desejo? Deus. Porque serão fartos. Deus vai fartar essa tua vontade. Se tem dentro do teu coração esse desejo, essa vontade, ele está dizendo: serão fartos. Irmãos, todo o evangelho está fundamentado neste princípio. Tudo é uma dádiva de Deus. Nenhuma pessoa poderá estar farta, né, de justiça, se for a parte de Deus, se não for Deus a fartar. Nenhuma. Então veja, raciocine. Da mesma forma que ter fome e sede de justiça não significa, né, ter fome e desejo de alguma bênção material, de semelhante modo, pedir, buscar, bater, não significa pedir bênçãos materiais. Não significa pedir bênçãos materiais. É a mesma coisa. É você pedir que Deus, o Deus bendito, pela sua graça, faça com que você viva dentro desse padrão de espiritualidade que Ele exige e que Ele vinha expondo ao longo de todo o Sermão do Monte. Ora, por que é que nós não temos visto o povo de Deus apresentando esse padrão de espiritualidade exigido por Deus aqui na sua palavra? Por que a gente não vê isso via de regra? Inclusive na nossa igreja, uma igreja que tem o privilégio de ouvir, de aprender, de ser ensinada dentro das coisas profundas de Deus. Por que até dentro do nosso ministério nós vemos pessoas que não apresentam esse nível aqui de espiritualidade? Sabe por quê? Porque o povo de Deus, irmãos, não pede para que Deus os capacite a ser assim. O povo de Deus não ora a Deus pedindo isso. O povo de Deus não ora: Senhor, me torna uma pessoa assim, me torna uma pessoa perdoadora, me torna uma pessoa bondosa, me torna uma pessoa generosa, me torna uma pessoa que tem uma comunhão íntima contigo, que tem a fome e sede de justiça, me torna uma pessoa cheia da tua graça, que transborde da tua misericórdia. Você não vê isso aqui. O povo, via de regra, quando se aproxima de Deus, é só para fazer pedidos de cura, é só para fazer pedido de emprego,
É só para fazer pedido de bens materiais. Senhor, eu estou precisando comprar uma televisão 29 polegadas. Veja, o Senhor me abençoa. Jesus, estou precisando trocar meu carro, meu Deus. Está precisando, está tão usadinho, está tão gasto. Então você vê que o povo aí fora é ensinado errado. Lá fora, as pessoas são ensinadas a pedir a Deus aquilo que o próprio Deus disse que acrescentaria às nossas vidas se nós buscássemos em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. Ora, se ele disse que se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, ele acrescentaria essas coisas à nossa vida, não precisaria pedir. Já está feita a promessa. Precisaria fazer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Diga graças a Deus. Aqui no capítulo 6, versículo 33, olha como ele falou isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, olha só, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você necessitar para a tua vida, Deus vai acrescentar. Infelizmente, meus irmãos, há muitas coisas que não são ensinadas ao povo de Deus. E eu digo para você, coisas que eu considero de fundamental importância. Por exemplo, quer ver? Não tem sido ensinado ao povo de Deus, né, que a nossa suficiência vem de Deus, que a nossa suficiência vem do Senhor. Não se tem ensinado isso. Eu não sei se você presta atenção bem. Todas as vezes que eu oro, né, antes de iniciar a pregação, eu sempre digo: Senhor, me dê capacidade de explanar a palavra, me dê capacidade de ensinar ao teu povo a tua palavra, de explaná-la, porque a minha suficiência vem do Senhor. Já prestou atenção que eu uso sempre isso? Eu digo: a capacidade vem de ti. Se o Senhor não me der capacidade, não vou conseguir nada, não vou fazer nada. Olha, Paulo ensinou sobre isto em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Diga: a minha suficiência vem de Deus. Olha, o povo de Deus não tem sido ensinado a respeito da sua necessidade. Por isso que a maior dificuldade do povo de Deus hoje é ter consciência, sabe? É perceber a sua necessidade espiritual. A maior dificuldade do povo de Deus é saber, isso que Paulo está dizendo aqui, que a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, não vem de um político, não vem de um governador, não vem do teu pai, não vem da tua mãe, não vem do pastor da igreja, vem de Deus. Diga: vem de Deus. Você vê que as pessoas gostam muito, né, de ouvir pregações que falem que elas são novas criaturas, que proclame que elas nasceram de novo, que Deus operou um milagre na vida delas, que elas agora são filhas do Deus bendito. Mas já percebeu? As pessoas não gostam quando a pregação diz que elas estavam mortas em delitos e pecados e que foi Deus que tomou a iniciativa de salvá-las. Elas não gostam disso. Elas odeiam isso aqui. Elas acham que essa verdade é um insulto para elas. Elas querem ter livre-arbítrio, elas querem mandar em Deus, elas querem ter o poder de decidir sobre coisas que só compete a Deus. Só compete a Deus, e as pessoas querem decidir. Então, o que Jesus está dando ênfase aqui nesse ensinamento é a importância de nós todos percebermos a nossa necessidade espiritual. Por isso que ele salientou isso, usando 3 verbos aqui, olha só: pedir, buscar e bater. Esses 3 verbos que o Senhor Jesus usou aqui, foi para mostrar a necessidade de nós sermos perseverantes,
de nós sermos persistentes. Então, o que eu estou entendendo? O que ele está me ensinando? Que eu devo pedir, eu devo buscar, eu devo bater, e eu devo continuar fazendo isto, até eu ter absoluta certeza que eu alcancei um progresso espiritual, que eu alcancei um nível de espiritualidade, que se não tiver igual ao que ele está expondo, pelo menos estou chegando perto dele. Pelo menos estou chegando perto. Vocês estão compreendendo isso? Você tem essa consciência de que você tem uma necessidade espiritual? E que somente Deus pode suprir essa tua necessidade espiritual? Você está absolutamente consciente disso aqui? Porque você tem que ter a noção da tua necessidade. Você tem que se conscientizar de que Deus é que tem o suprimento para a tua necessidade. Você tem que buscar em Deus esse suprimento. Você tem que ser uma pessoa perseverante. Aliás, adianta um pouquinho aí à frente. Em Filipenses, Paulo mostra isso. Quer ver? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, não julgo havê-lo alcançado, Paulo diz, esqueço das coisas que para trás ficam. Ele diz: eu avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O que é isso? Persistência, desejo ardente, é o pedir, é o bater, é o buscar. É esse, meu irmão, o ponto que a maioria de nós falhamos. Esse é o ponto que a maioria dos crentes falham. Volte lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 9. Agora ele diz: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boa coisa aos que lhe pedirem. Agora Jesus usou esse argumento aqui para nos conscientizar que Deus é o nosso Pai, que nós temos um Pai que é Deus. O maior problema do povo de Deus hoje, você sabe qual é? É a falta de consciência de que Deus é de fato o Pai deles. As pessoas não têm esta consciência, elas não têm a noção perfeita do que significa Deus ser o nosso Pai. Então veja, se nós que somos maus, se nós que somos pecadores, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, Jesus disse: imagine o Pai de vocês, o Pai Celeste, se Ele não dará coisas boas a vocês. Se vocês que são pessoas cheias de erros, cheias de defeitos, vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, imagine o Pai Celeste como não dará coisas boas. Deus, como nosso Pai, Ele jamais vai nos dar alguma coisa que seja prejudicial à nossa vida. Deus não faz isso. Deus sempre vai nos dar coisas boas, coisas que sirvam para nos aperfeiçoar, para nos santificar, coisas que sirvam para fazer com que nós possamos progredir espiritualmente. Deus só dá coisas boas. Deus só dá coisas que visem, sabe, o bem-estar da tua vida espiritual, o crescimento da tua vida espiritual, o amadurecimento da tua vida espiritual. Vamos prosseguir. Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Agora é interessante. Agora nós chegamos aqui a um versículo que muita gente imagina que esse versículo aqui é um versículo isolado, que ele não tem nada a ver com tudo que Jesus vinha abordando antes. O que Jesus está ensinando aqui, que está diretamente relacionado a tudo que ele vinha ensinando, por exemplo, acerca de nós julgarmos os outros? Porque você sabe que ele inicia o versículo 7 falando do julgamento, né? Não julgueis, para que não sejais julgados. O que tem a ver esse versículo aqui com tudo que ele vinha ensinando antes? Bom, preste atenção
que no começo do versículo 12, Jesus usou a expressão, tudo quanto pois, quereis que o homem vos faça. Ele usou essa expressão, tudo quanto pois, exatamente para mostrar que tudo que ele está dizendo aqui está numa conexão perfeita, direta, com tudo que ele vinha dizendo antes. Por isso que ele usou essa expressão, tudo quanto pois. Aqui, na verdade, Jesus está fazendo o fechamento no que diz respeito a toda aquela questão do julgamento, de você julgar o próximo, de você julgar outras pessoas, do nosso relacionamento com o próximo. Ele agora faz um fechamento em cima desse versículo. Na realidade, Jesus estava dizendo aqui, olha, se você tem qualquer dúvida acerca de como você deve proceder no teu relacionamento com outra pessoa, então proceda desta forma. Pastor, eu tenho dúvida, pastor, como é que eu procedo em relação ao próximo? Eu ainda não estou muito consciente como é que eu devo proceder. Você tem dúvida? Proceda assim, ó. Então o que é que nós devemos fazer diante dessas palavras aqui? Nós devemos começar a perguntar para nós mesmos. Por exemplo, pergunte para você mesmo, o que me agrada? Quais são as coisas que me agradam? Quais são as coisas que eu não gosto? Quais são as coisas que me perturbam, que me deixam chateado, que me deixam irado, que me deixam nervoso? O que me faz sentir humilhado, me sentir desprezado? Faça essa pergunta individualmente. A partir daí, é só você começar a agir em consonância com essa resposta. Comece a praticar isso. Olha, isso aqui eu gosto, então faça a mesma coisa com o teu próximo. Não, isso aqui eu detesto. Olha, quando alguém faz isso comigo, eu viro uma arara, me deixa nervoso, me tira do sério, me desperta ira. Então não faça isso com outra pessoa. Não tome essa mesma atitude. Comece a agir de acordo com essa lista das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta. Está aqui, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Olha, irmãos, se nós agirmos seguindo essa regra aqui, nós nunca vamos ofender ninguém. Nunca. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, você gosta que alguém fique censurando você toda hora, todo instante? Toda hora censurando, toda hora fazendo uma censura, toda hora apontando um erro teu, toda hora apontando um defeito teu. Você gosta disso? Então também não fique censurando ninguém o tempo todo. Então também não faça isso. Então também não fique toda hora apontando o erro dos outros, toda hora censurando, toda hora pegando no pé da pessoa. Não faça isso. Pastor, eu não gosto, pastor, quando uma pessoa marca um compromisso comigo, marca uma hora e não cumpre, me deixa lá esperando. Ah, é? Eu também não gosto. Então não permita que o teu comportamento seja igual dessa pessoa. Quando você marcar com alguém, olha, chegue na hora, não deixe ele esperando. Não é isso que ele disse? Tudo quanto, pois, quereis que os outros vos façam, assim fazei o vós também a eles. Agora, eu quero que você entenda, irmãos, que isso que Jesus está ensinando aqui não é uma coisa mecânica, não é uma coisa para ser praticada mecanicamente. Porque às vezes, sabe o que acontece? As pessoas pensam que esses mandamentos de Deus são mandamentos para serem observados mecanicamente, sabe? Como se fosse uma coisa desvinculada, como se fosse uma coisa impessoal. Não, Deus está mandando isso, eu vou fazer isso. Não, na verdade não é assim. O propósito inteiro de Deus com esse ensino, qual é? É que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Mas você não pode amar o próximo como a você mesmo se você tiver uma atitude mecânica. Eu vou dar um exemplo. A lei de Moisés dizia o seguinte: a lei dizia assim, olha, se você encontrar um boi do teu vizinho que fugiu lá do sítio dele, da fazenda dele, você deve pegar aquele animal e levar de volta para o vizinho. Pegue e leve de volta. Só que isso não era para ser praticado mecanicamente. Não era para a pessoa dizer, bom, esse boi aí é do meu vizinho, eu estou vendo que ele fugiu,
Eu estou vendo que ele saiu lá do cercado, ele saiu lá do sítio dele, ele saiu lá da fazenda dele, e a lei está dizendo aqui que eu devo fazer isso, que eu devo pegar e levar de volta. Então eu vou pegar o boi dele e vou levar de volta. Não. Não era esse o objetivo do mandamento. O objetivo do mandamento era levar a pessoa a pensar: bom, esse meu vizinho é um homem semelhante a mim, ele é igualzinho a mim, ele vai ter um prejuízo muito grande, ele vai perder um animal, ele vai ficar muito triste quando ele percebeu que o boi fugiu, que alguém roubou o boi dele. Ah, como eu ficaria feliz, como eu ficaria agradecido se eu perdesse um animal do meu rebanho, se fugisse um boi da minha fazenda, se fugisse um boi do meu sítio, e alguém o encontrasse e o devolvesse para mim. Ah, como eu ficaria satisfeito, ah, como eu ficaria feliz. Então, o objetivo é levar a pessoa a refletir dessa maneira e dizer: bom, portanto, eu vou fazer o mesmo com ele. Eu vou agir exatamente como eu gostaria que alguém agisse comigo. Não é aquela coisa mecânica, não é aquela coisa fria. Não, a lei manda pegar, vamos lá, boizinho. Olha, está aqui o teu boi que fugiu. Cumprir a lei. Não é isso, não. Não, absolutamente não. Então, resumindo, Jesus está mostrando que nós devemos estar interessados pela pessoa do nosso próximo. Você tem que estar interessado pela pessoa do teu próximo. Nós precisamos amar o próximo, nós precisamos ajudar o próximo. Pastor Carlos, como é que eu faço, pastor, para colocar em prática todos esses mandamentos de Deus? Bom, antes de você colocar em prática esse mandamento de amor ao próximo, você tem que começar por Deus. Primeiro começa por Deus. Por exemplo, aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 34. Vamos ver como é que a gente deve começar. Mateus capítulo 22, versículo 34. Acharam? Todos encontraram? Então acompanhe. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? O que era o intérprete da lei? Era uma pessoa especializada nas questões da lei. Era um advogado, era alguém que havia estudado bastante a lei, né? Ele havia se tornado um especialista para interpretar a lei e principalmente aqueles pontos mais delicados da lei, porque naquele tempo, olha, eles tinham centenas e centenas de mandamentos, e as pessoas naquela época, meus irmãos, elas tinham muita dificuldade de cumprir esses mandamentos. Tinham pessoas que achavam que um mandamento entrava em conflito com o outro, que um dizia uma coisa, o outro dizia o contrário. Não, tem conflito, não, aqui está cheio de contradição. Então havia os especialistas da lei, os intérpretes da lei. Então foi um intérprete da lei, foi um homem desse, um advogado, que tentou colocar Jesus em xeque, fazendo uma pergunta para Jesus. Olha a pergunta que ele fez: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual era o objetivo desse homem aqui? Era mostrar para todo o povo que Jesus não era um mestre sábio, que Jesus não tinha competência para resolver os problemas da lei. Esse era o objetivo dele. Por isso que a pergunta dele foi: mestre, qual dos mandamentos da lei o senhor colocaria em primeiro lugar de importância? Qual é o mandamento que o senhor disse que é o mais importante de todos? Olha, se havia uma confusão generalizada, se nem eles se entendiam, aí eles vão colocar esse homem em xeque. Vou mostrar para o povo que ele não tem competência para falar em termos de lei. Ele não entende das coisas da lei. Ele não é um especialista. Mestre, qual é o mandamento que tem que estar em primeiro lugar? Qual é o mandamento de primeira importância? Olha, Jesus respondeu sem titubear. Leia o versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Você está vendo?
Olha, presta atenção nisso aqui, viu, irmão? O amor a Deus tem precedência sobre todas as outras coisas. Porque se uma pessoa tem um verdadeiro amor a Deus, ela não vai ter nenhuma dificuldade de cumprir os outros mandamentos. Uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus, ela não tem nenhuma dificuldade de perdoar, ela não tem nenhuma dificuldade de ser misericordiosa, ela não tem nenhuma dificuldade de viver a sua vida afastada do que é profano, ela não tem nenhuma dificuldade de manter um relacionamento íntimo com o Senhor, ou tem? Não. Vou repetir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha, uma pessoa que ama a Deus dessa forma aqui, você acha que essa pessoa faz da igreja um clube de lazer? Quando vai no dia que quer e que tem vontade? Não. Quando um homem ama uma mulher, está apaixonado pela mulher, ou a mulher ama o homem e está apaixonado pelo homem, olha, a pessoa quer estar junto da pessoa amada o tempo todo. Não mede distância, não mede sacrifício. O sujeito mora em Calcaia e a namorada mora Estrada do Fio, lá onde ele jogava futebol, lembra? Lá naqueles cafundó de Judas lá. Ele sai de Calcaia para a Estrada do Fio. Ele pega 3 condução, ele desce do terminal de Antônio Bezerra, vai para o terminal de Messejana, do de Messejana ele pega uma Topic, depois, mas é lá num sítio lá dentro, ele, eu não tem problema não, eu ando a pé até chegar lá dentro, porque ele ama, ele deseja estar ao lado da pessoa amada, ele não diz, não, é muito longe, não dá para a gente continuar, não, eu amo muito você, mas a distância impede. Não, faz qualquer coisa, meu irmão, trabalha o dia inteiro, pode trabalhar numa fábrica, em pé, suando, pode desgastar todas as energias, chega no final do dia, não, vou ver minha namorada. Você vai namorar? Oh, ora se vou, e sai com um sorriso de orelha a orelha. Aí é muito estranho, quando você ouve as pessoas dizerem que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e falta o escudo da igreja. Isso é uma contradição sem tamanho. Isso cheira a hipocrisia dos fariseus, irmãos. Isso cheira a hipocrisia. Não, eu amo servir a Deus. Pastor, eu quero ser um diácono, eu quero ser uma diaconisa, eu quero ser um ministro. O que eu mais amo é fazer a obra de Deus. E nunca aparece na igreja. Dia de culto. Hoje eu desci ali, fiquei observando. 7:45, não tinha ninguém. Nem um ministro, nem um diácono, nem uma diaconisa. 8 horas, não tinha ninguém. 8:15, chegou alguém na minha sala. Eu digo, já tem alguém aí? Não, chegou fulano e Beltrano. E os outros? Não. Como é que ama Deus? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Você está aqui agora. Será que você vai estar à noite aqui? O rapaz namora a moça, aí o pai dela diz assim, venha de manhã que nós vamos à praia. Aí, opa, legal. Aí vai para lá porque vai com a namorada para a praia, e o pai dela do lado, porque ele não é bobo, né, deixar ele sozinho, principalmente nos dias de hoje, aí vai para a praia. Aí fica na praia, sol quente, sai da praia 2 horas da tarde. Diz, bom, agora você vai para sua casa, né, almoçar e tal. O cara fica em casa ou ele volta para namorar à noite? Hã? Vocês já namoraram? Ah, pensei que não, pensei que era só eu. Volta, meu irmão. Eu duvido que a pessoa diga, não, mas eu cheguei muito tarde, 2 horas da tarde. Ainda vou almoçar, tomar banho, aí já deu 4 horas, ainda voltar para a casa dela, deu veivi, deu dó. Cara, tomar banho é a maior agilidade do mundo. A mãe diz, mas meu filho, 2 horas, você não vai nem descansar o almoço? Não, já estou descansado. Descansado de quê? Estou cheio de energia, já estou voltando para lá. Acaba o culto da igreja, 11:30, meio-dia. Ah, pastor, terminou meio-dia, está muito tarde para eu voltar.
Olha, não sou eu que estou dizendo não, é a palavra. Às vezes, nós dizemos coisa que as nossas atitudes provam o contrário. As nossas atitudes provam o contrário. Viu? É igual Saul, né? Não, eu cumpri a palavra do Senhor. O Senhor mandou destruir tudo dos amalequitas, mandou matar todos os animais, mandou acabar com tudo. Eu cumpri a palavra. Aí Samuel disse: e que balido de ovelhas é esse que eu ouço aí? E esses boi mugindo? Você não levou nenhum boi, você não levou nenhuma ovelha, como é que você matou tudo se eles estão aí? Quer dizer, os bois mugindo e as ovelhas balindo, estavam dizendo: mentiroso, bé, mentiroso, não. A tradução do mugido do balido era esse, era mentiroso, chamando ele de mentiroso. Então cuidado, para a tua atitude não chamar você de mentiroso, viu? Às vezes a própria atitude que a pessoa toma está chamando ela de mentirosa. Amém? Mas Jesus prosseguiu. Versículo 39. Agora ele diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Porque Paulo, ele transmitiu para a igreja esse mesmo princípio, esse mesmo ensinamento. Abre Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha, amar ao próximo é cumprir a lei. Pois isto, acompanhe: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você vê, uma pessoa que ama o próximo, ela não quer o mal do próximo, né? Não deseja o mal. Ela jamais vai fazer com o próximo aquilo que ela não gostaria que fizesse com ela. Jamais ela vai fazer isso. Um homem que ama o próximo, ele vai desejar a mulher do outro? Não, ele disse: não gostaria que ninguém desejasse a minha. Eu não gostaria que ninguém pegasse a minha mulher e levasse. Então eu também não vou querer fazer isso com a mulher dos outros, né? Não. Quando alguém de alguma maneira faz alguma coisa que me contraria, que me ofende, né? Ou quando eu ofendo alguém, quando eu tomo alguma atitude impensada, olha, eu não gosto, sabe? Eu fico profundamente incomodado com isso. Então, eu procuro logo perdoar a pessoa, eu procuro logo, sabe, quebrar aquele clima. Então, eu tenho que agir de semelhante modo, quando a coisa é na via de contrária. São vias de mão dupla, vai e vem. Né? Tudo se resume à lei do amor. Jesus também expressou isso em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 7. 1 de João, capítulo 2, versículo 7. Encontraram? Ele diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Olha só, o mandamento que norteia toda essa epístola de João, qual é? Amai-vos uns aos outros. Ele disse: olha, eu não estou ensinando a vocês mandamento novo. Ora, de onde João tirou esse ensinamento aqui?
De onde é que ele foi tirar esse ensinamento? Esse não é mandamento novo. Isso é antigo. Sabe de onde ele tirou? Dos ensinamentos que Jesus proferiu a eles quando eles estavam lá no cenáculo. Vou mostrar para você. Vamos lá no livro de João. João capítulo 13. Versículo 35. João capítulo 13, 35. Jesus disse assim para eles, olha só: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se saudardes uns aos outros com a paz do Senhor. Se disserdes uns aos outros graça e paz, abençoado, é isso? Não, isso aí qualquer um diz, irmão. Esses chavões, essas expressões que nós usamos, né? E devemos fazê-lo com espiritualidade, qualquer um pode usar. Mesmo a pessoa que não tem espiritualidade nenhuma, ela decora. Pai do Senhor, irmão. Graças a Deus. Jesus te ama. Isso, lembrou bem. Não. Como é que todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus? Está aqui, ó. Se tiverdes amor uns aos outros. Pastor, mas eu amo, pastor. Eu amo o próximo. Ama? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Vamos ver se ama. 1 aos Coríntios capítulo 13. 1 aos Coríntios capítulo 13. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Quer dizer, eu serei um instrumento inanimado, sem vida. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, de pregar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Porque não adianta pregar, não adianta ter fé para transportar montanhas. Se não tem amor, Deus está dizendo, não é nada, você não vale nada. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quer dizer, nada que você faça tem valor se você não tiver amor. Nada, absolutamente nada. Pode dar dízimo, pode dar oferta, pode ser diácono, pode ser pastor, pode pregar, pode fazer o que for. Se não tiver amor, nada serei. Nada. Agora ele vai dizer o que é o amor. Não é esse amor, sabe, que nós latinos estamos acostumados. Esse amor Pierre. Esse amor de novela mexicana. Não. Aquilo ali é outra coisa. Não é esse amor de beijinhos e abraços. Fulano me ama tanto. Todas as vezes que encontra comigo, eu já recebi tanto beijinho e depois tanta apunhalada nas costas. Quer dizer nada. O que é o amor? Vamos lá. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Olha, quem ama não tem ciúmes. Não pode existir ciúmes. Apesar do mundo lá fora dizer que o ciúme é o tempero do amor, nada. O ciúme é a destruição do amor. Porque quem ama, meu irmão, por que não sente ciúme? Porque ele confia na pessoa amada. Se você que é casado, você que namora, você que é noivo, você diz que ama a pessoa, e você sente ciúmes dela, então você não confia nela. Você não está confiando nela. Não, pastor, na minha mulher eu confio, eu não confio nos homens. Pois eu confio na minha. Pode ir o gavião que for, ela sabe como se ver livre deles. Ela sabe como tratá-los muito bem. Não tem ciúme nenhum, absolutamente nenhum. Quando se tem ciúme é porque não confia na pessoa. Então ciúme destrói o amor, viu? Não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece,
não faz a pessoa ser soberba, não faz a pessoa se julgar melhor do que os outros, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Tem pessoas que só ama quando visa receber alguma coisa em troca. Quando vê que aquela pessoa tem algo que interessa para ela, aí ela se aproxima para amar. Aí demonstra amor, demonstra carinho, demonstra não sei o que, tudo falso, tudo amor fingido, porque está procurando os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Ah, pastor, fulano pisou no meu pé, viu, pastor? Olha, eu ouvi dizer aí que o irmão fulano disse ali que eu sou muito cafona. Oh, isso é besteira, qual o problema? Não tem importância para isso não, viu? Você está falando isso, já está falando bobagem. Não tem nada que está falando sobre a maneira dos outros vestir, dos outros viver. Então, ora por ele, entrega na mão de Deus, fica tranquilo. É mesmo, né, pastor? Está na mão de Deus, já perdoei. 10 anos depois, ainda está com a cara desse tamanho para o outro que chamou de cafona. Sabe? Ah, por que vocês não... Não. Fulano não me entra. Olha, eu não suporto fulano, eu não suporto Beltrano. Eu vou acabar esse culto, vou fazer reunião aqui dentro, porque tem essas coisas aqui na igreja. E eu digo, gente, vocês não estão ouvindo a palavra, não? Vocês estão ouvindo, entrando por aqui, saindo por acolá? De vez em quando eu sei das histórias. Um não se dá com o outro não se dá com um, e fulano de cara feia para o outro de cara feia para aquela, e de vez em quando está saindo faísca, e de vez em quando está, sabe, os atritos. Quer dizer, parece que a palavra não serve de nada. Então o amor não se ressente do mal. Uma pessoa que ama, ela é perdoadora. Sabe o que é ser perdoador? Perdoador. Por isso que naquele dia, aquele pastorzinho de seita que teve aí, com depressão, e eu fiquei com ele de 1 da tarde até 10 da noite, lembra? E você disse para mim assim, poxa, o senhor tem muita paciência, né? O cara já esculhambou com a igreja, o cara já veio aqui para a porta tentar aliciar pessoas, dizer que a graça é uma heresia, e ele agora aparece com depressão, e o senhor fica com ele de 1 da tarde às 10 da noite. O amor não se ressente do mal. Eu não consigo guardar ressentimento, eu não consigo guardar mágoa. A pessoa me faz hoje, eu posso na hora até me indignar, daqui a 2 minutos acabou tudo. Não guardo nada do passado, trato da mesma forma, da mesma maneira. Você já me viu aqui de cara feia com alguém? Responda sinceramente. Você já viu alguém dizer, ó, fulano, poxa, fez uma com o pastor, falou mal, fez isso, fez aquilo. Olha, o pastor não aguenta nem olhar para ele. Olha, passa, nem cumprimento. Você já me viu assim? Responda, já? Não. Eu não sou assim. Por quê? Porque o amor não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Sabe? Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Amém? O amor jamais acaba. Jamais acaba. Agora volte lá em João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 12. Estamos terminando, estamos caminhando para o finalzinho. Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Só que essa obrigação de amar ao próximo, a fim de agradar a Deus, a fim de cumprir as exigências da lei, não começou aqui no cenáculo não, viu? Não começou. Olha, esse mandamento, essa exigência aqui, é tão antiga quanto os primeiros versículos do Velho Testamento. Por isso que João disse, não vos dou mandamento novo, é antigo. Pastor, é tão antigo assim? É. Abra no livro de Levítico,
Vamos lá no Pentateuco, os 5 livros. Os livros que Moisés escreveu. Levítico 19, versículo 18. Ok? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Por isso que João diz: eu não estou apresentando a vocês mandamento novo. Isso aqui não é um ensinamento novo, isso aqui é antigo, isso aqui vem desde o princípio. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Então, quando Jesus diz, quando ele ensinou: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele não estava se referindo a você pedir bens materiais. Ele não estava dizendo para você pedir cura, para você pedir dinheiro, para você pedir emprego, para você pedir casa própria, para você pedir solução de problemas. Não, ele estava dizendo para você pedir para que Deus tornasse você uma pessoa espiritualmente dentro desse padrão que ele vinha ensinando. Portanto, peçam, busquem, batam, Deus vai conceder a vocês. Sejam perseverantes nisso. Se conscientizem que vocês têm uma necessidade espiritual, que por vocês mesmos, vocês não vão conseguir alcançar esse patamar. Tem que ser orando a Deus: Senhor, me faz uma pessoa justa. Senhor, me faz uma pessoa capaz de não guardar ressentimento de ninguém. Senhor, me faz um homem longânimo, capaz de suportar ofensa. Senhor, me faz uma pessoa bondosa, me faz uma pessoa generosa, me faz uma pessoa justa. Você lembra o que é que Salomão pediu a Deus? Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Você agora é o rei. E Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para dirigir o teu povo. Você não me pediu riqueza, você me pediu sabedoria, pois eu vou te dar sabedoria como nenhum outro homem teve ou terá. Isso que você nem estava preocupado, eu vou acrescentar à tua vida, e acrescentou mesmo. Hoje é o contrário. Ninguém quer saber de sabedoria, ninguém quer saber de vida espiritual. A turma corre aí freneticamente em busca de bens materiais. Por isso que você vê uma igreja que não é respeitada, você vê uma igreja que não é sal da terra, você vê uma igreja que não é luz do mundo, você vê pessoas de Bíblia debaixo do braço e com comportamento às vezes pior do que um que está lá fora que não tem Bíblia nenhuma. Por isso tem gente que diz assim: por isso que eu dou muito mais valor aos incrédulos do que aos crentes, porque os crentes são tudo hipócritas. Não, crente não é hipócrita não. O falso crente é que é hipócrita, porque o crente verdadeiro não pode ser hipócrita. Não pode uma pessoa que não é crente ser melhor do que um crente, não existe isso. A que não é crente não tem um conhecimento, não tem uma vida de intimidade com Deus, né? Não tem fome e sede de justiça, não tem desejo de viver a palavra, né? Então ela não pode ser melhor do que um crente. O problema são aqueles que estão dentro da igreja, que têm Bíblia, que se autodenominam crentes, e quando chegam lá fora, irmãos, vive um tipo de vida que só serve para envergonhar o nome de Jesus. Os vizinhos dizem assim: olha lá vai o crente, ó. Olha lá, domingo ele põe a Bíblia debaixo do braço, parece desodorante. Lá vai. Mas vê como é que ele é com a esposa. Vê aí como é que a esposa trata o marido. Olha como é que educa os filhos. Olha lá, olha o palavrão. E palavrão para lá, e palavrão para cá. Olha, estão quebrando o pau. Onde é? Na casa dos irmãos. Na casa dos irmãos. Que vergonha, né? Que vergonha. Eu tinha uma advogada lá em Recife, uma vez ela disse assim: pastor, se o senhor conhecer alguém que queira trabalhar como secretária, me indique uma, só não me indique crente. Eu digo, ué, por que não crente?
Porque todas que eu botei crente só me deram problema. Mentem, dissimulam, roubaram. Que vergonha, hein? Na verdade não eram crentes, eram falsos crentes. Era o joio no meio do trigo. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.